Olá, tudo bem? Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 6, versículo do 18 ao 20. Eu vim compartilhar com vocês aqui hoje uns minutinhos da palavra de vida. Diz assim a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo tempo e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir a minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Sobre quem a gente veio ministrar nessa manhã? Sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa juntamente com o Pai, que é Deus, e o Filho, que é Jesus. E juntos eles formam a Trindade. Isso mesmo, a Trindade. Só que o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, é considerado como uma pessoa. Por que ele é considerado uma pessoa? Porque ele possui atributos de personalidade. Isso mesmo. Possui sentimentos, tem vontade própria e são atribuídos a ele atividades pessoais, que a gente vai estar falando aqui, cada uma separadamente, para que você possa entender e dando a referência bíblica para que você também possa ler. Como é o Espírito Santo ter sentimentos? Ele tem sentimentos porque, assim como eu e você, ele chora, ele geme, ele se entristece e ele sente ciúmes. Isso mesmo. Lá em Romanos 8:28 vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nesse capítulo 8, ele está falando sobre o cristão seguir o Espírito Santo, né? Ou seja, todas as coisas que acontecem na vida do crente, daquele que segue a Deus, são guiadas pelo Espírito. E lá em Efésios 4:30 vai dizer o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Ou seja, ele fica triste quando eu e você erramos. Então, o Espírito Santo, ele fica triste quando a gente não pergunta a ele sobre algo que precisamos fazer, decisões a tomar, né? Quando a gente faz algo que ele sabe e nós às vezes sabemos porque ele testifica dentro de nós que não devemos fazer, mas somos seres humanos e às vezes passamos à frente do Espírito Santo, né? Porque ele sabe que tudo que fazemos tem consequência e ele pode vir, né, a vermos passando consequências difíceis, tristes. Ele tem vontade própria. Ele dispensa os dons espirituais como quer. É isso que ele quer dizer aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, vai dizer o seguinte: diz assim a palavra de Deus: mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ele sabe o que é bom para mim e para você e como nós podemos utilizar, por exemplo, as nossas qualidades e aptidões da melhor maneira para a obra do Senhor. Então, às vezes, a gente tem coisas que a gente quer, mas que não é pra gente. Assim como tem coisas que o Espírito Santo direciona para nós e a gente não quer. Então, é por isso que a gente, às vezes, tem que parar tudo e perguntar a Ele o que Ele quer pra gente, né? Porque a gente sabe que tudo que Ele tem para nós, né? E tudo que Ele faz de acordo com a nossa personalidade, que Ele conhece muito bem a nós mesmos, melhor do que a gente acha que conhece, vai atrelar a obra do Senhor.
E esses dons que ele nos dá é dispensado de acordo com a necessidade da obra ao qual nós vamos participar e também para o que for útil. Porque ele não vai encher uma pessoa de dons, né? Porque ela pede, porque ela quer, se ela não vai saber e se ela não vai ter condições de utilizar no meio ao qual ela vive, na obra do Senhor, porque esse é o intuito do Espírito Santo, colocar a gente para fazer o que é necessário, não muitas das vezes o que a gente gostaria de fazer. Tá certo que é muito mais prazeroso a gente fazer o que a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando Deus chama, Ele nos capacita e Ele abre a nossa mente de acordo com o que Ele tem pra gente. Então é por isso que a nossa mente, ela tem que ser renovada. Renovada em Deus. Renovada tanto com a transformação da nossa personalidade, quanto com a transformação do nosso querer. Porque na palavra de Deus vai dizer que é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Tem coisas que a gente foi chamado para fazer, mas a gente não quer fazer, mas a gente tem aptidão, né? E vai ser abençoado por Deus para realizar aquilo. Então a gente precisa estar disponível na obra. A gente tem que estar disponível em Deus e sempre com o pensamento ligado nele para que ele venha realizar em nós o que é do agrado dele. Não quer dizer que você não tenha mais vontades. Algumas vontades suas serão adequadas à vontade do que Deus tem para você. E você vai ver que tudo isso vai ser algo que vai superar suas expectativas em Deus. Porque Ele faz isso, surpreende a gente. Então, agora são atribuídos a Ele atividades pessoais. O que são atividades pessoais? Ele revela, Ele ensina, Ele clama, Ele intercede, Ele fala, Ele ordena e Ele testifica. É por isso que às vezes a gente para e pensa em algumas situações e sente Deus confirmando coisas no nosso interior para que a gente venha realizar, né? Para que a gente venha fazer. E aí nisso eu vou estar aqui falando sobre alguns versículos que são ligados a essa palavra, né? Que eu acabei de falar, esses atributos de atividades pessoais do Espírito Santo. O primeiro deles fica lá em 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Abra sua Bíblia comigo para você confirmar esses versículos. Diz assim a palavra do Senhor, lá em 2 Pedro 1, 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, às vezes, o homem precisa estar sensível em relação íntima com o Espírito Santo para poder falar, né? Para que ele tenha certeza que não é da carne dele, né? Não é do eu nem do querer dele, mas é do Espírito Santo. E lá em João 4,26 vai dizer o seguinte: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, ele nos ensina, né? Ele cuida, ele é nosso ajudador, o Espírito Santo. João 15,26 vai dizer o seguinte: quando vier o ajudador que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo é nosso ajudador. Ele faz por nós coisa que a gente nem imagina. Mas para que ele possa fazer, a gente tem que estar ligada nele, né? O Espírito Santo, por exemplo, ele é nosso amigo, que geme com gemidos inexprimíveis, de acordo com a nossa necessidade, quando nós não temos força para orar. O Espírito Santo, é Ele que faz. Ele todo o tempo está ao nosso lado, nos ajudando e nos auxiliando no que precisamos fazer, como precisamos fazer. É Ele quem nos abençoa.
Então, gostou desse vídeo? Esse será o primeiro de alguns outros vídeos que farei falando sobre o Espírito Santo. Isso mesmo. Por que que o Espírito Santo é uma pessoa? Você conseguiu entender? Mais para frente eu vou falar aqui sobre os nomes dados ao Espírito Santo e também alguns símbolos que são ligados ao Espírito Santo. Que você possa tirar qualquer dúvida que você tenha necessidade, que eu possa ter esclarecido a você e que com a ajuda do Espírito Santo, né, ele venha falar mais ao seu coração. Que você não venha viver e nem estar em nenhum momento longe do Espírito Santo. Ele geme por você, ele intercede por você, ele é seu amigo e ele ama você. Fica com Deus. Olá, tudo bem? Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 6, versículo do 18 ao 20. Eu vim compartilhar com vocês aqui hoje uns minutinhos da palavra de vida. Diz assim a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra, não abrir a minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Sobre que a gente veio ministrar nessa manhã? Sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa juntamente com o Pai, que é Deus, e o Filho, que é Jesus. E juntos eles formam a Trindade. Isso mesmo, a Trindade. Só que o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, é considerado como uma pessoa. Por que que ele é considerado uma pessoa? Porque ele possui atributos de personalidade. Isso mesmo. Possui sentimentos, tem vontade própria e são atribuídos a ele atividades pessoais, que a gente vai estar falando aqui, cada uma separadamente, para que você possa entender e dando a referência bíblica para que você também possa ler. Como é o Espírito Santo ter sentimentos? Ele tem sentimentos porque, assim como eu e você, ele chora, ele geme, ele se entristece e ele sente ciúmes. Isso mesmo. Lá em Romanos 8:28 vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nesse capítulo 8, ele está falando sobre o cristão seguir o Espírito Santo, né? Ou seja, todas as coisas que acontecem na vida do crente, daquele que segue a Deus, são guiadas pelo Espírito. E lá em Efésios 4:30 vai dizer o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, ele fica triste quando eu e você erramos. Então, o Espírito Santo, ele fica triste quando a gente não pergunta a ele sobre algo que precisamos fazer, decisões a tomar, né? Quando a gente faz algo que ele sabe e nós às vezes sabemos porque ele testifica dentro de nós que não devemos fazer, mas somos seres humanos e às vezes passamos à frente do Espírito Santo, né? Porque ele sabe que tudo que fazemos tem consequência e ele pode vir, né, a ver-nos passando consequências difíceis, tristes. Ele tem vontade própria. Ele dispensa os dons espirituais como quer. É isso que quer dizer aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, vai dizer o seguinte:
Diz assim a palavra de Deus: mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ele sabe o que é bom para mim e para você e como nós podemos utilizar, por exemplo, as nossas qualidades e aptidões da melhor maneira para a obra do Senhor. Então, às vezes, a gente tem coisas que a gente quer, mas que não é pra gente. Assim como tem coisas que o Espírito Santo direciona para nós e a gente não quer. Então, é por isso que a gente, às vezes, tem que parar tudo e perguntar a Ele o que Ele quer pra gente, né? Porque a gente sabe que tudo que Ele tem para nós, né? E tudo que Ele faz de acordo com a nossa personalidade, que Ele conhece muito bem a nós mesmos melhor do que a gente acha que conhece, vai atrelar a obra do Senhor. E esses dons que Ele nos dá é dispensado de acordo com a necessidade da obra ao qual nós vamos participar e também para o que for útil. Porque Ele não vai encher uma pessoa de dons, né? Porque ela pede, porque ela quer, se ela não vai saber e se ela não vai ter condições de utilizar no meio ao qual ela vive, na obra do Senhor, porque esse é o intuito do Espírito Santo, colocar a gente para fazer o que é necessário, não muitas das vezes o que a gente gostaria de fazer. Tá certo que é muito mais prazeroso a gente fazer o que a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando Deus chama, Ele nos capacita e Ele abre a nossa mente de acordo com o que Ele tem pra gente. Então é por isso que a nossa mente, ela tem que ser renovada. Renovada em Deus. Renovada tanto com a transformação da nossa personalidade, quanto com a transformação do nosso querer. Porque na palavra de Deus vai dizer que é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Tem coisas que a gente foi chamado para fazer, mas a gente não quer fazer, mas a gente tem aptidão, né? E vai ser abençoado por Deus para realizar aquilo. Então a gente precisa estar disponível na obra. A gente tem que estar disponível em Deus e sempre com um pensamento ligado nele para que Ele venha realizar em nós o que é do agrado dele. Não quer dizer que você não tenha mais vontades. Algumas vontades suas serão adequadas à vontade do que Deus tem para você. E você vai ver que tudo isso vai ser algo que vai superar suas expectativas em Deus. Porque Ele faz isso, surpreende a gente. Então, agora são atribuídos a Ele atividades pessoais. O que são atividades pessoais? Ele revela, Ele ensina, Ele clama, Ele intercede, Ele fala, Ele ordena e Ele testifica. É por isso que às vezes a gente para e pensa em algumas situações e sente Deus confirmando coisas no nosso interior para que a gente venha realizar, né? Para que a gente venha fazer. E aí nisso eu vou estar aqui falando sobre alguns versículos que são ligados a essa palavra, né? Que eu acabei de falar, esses atributos de atividades pessoais do Espírito Santo. O primeiro deles fica lá em 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Abra sua Bíblia comigo para você confirmar esses versículos. Diz assim a palavra do Senhor, lá em 2 Pedro 1, 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, às vezes, o homem precisa estar sensível em relação íntima com o Espírito Santo para poder falar, né? Para que ele tenha certeza que não é da carne dele, né? Não é do eu nem do querer dele, mas é do Espírito Santo. E lá em João 4,26 vai dizer o seguinte: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, ele nos ensina, né? Ele cuida, ele é nosso ajudador, o Espírito Santo.
João 15, 26 vai dizer o seguinte: quando vier o ajudador que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo é nosso ajudador. Ele faz por nós coisa que a gente nem imagina. Mas para que ele possa fazer, a gente tem que estar ligada nele, né? O Espírito Santo, por exemplo, ele é nosso amigo, que geme com gemidos inexprimíveis, de acordo com a nossa necessidade, quando nós não temos força para orar. O Espírito Santo, é ele que faz. Ele todo o tempo está ao nosso lado, nos ajudando e nos auxiliando no que precisamos fazer, como precisamos fazer. É ele quem nos abençoa. Então, gostou desse vídeo? Esse será o primeiro de alguns outros vídeos que farei falando sobre o Espírito Santo. Isso mesmo. Por que que o Espírito Santo é uma pessoa? Você conseguiu entender? Mais para frente eu vou falar aqui sobre os nomes dados ao Espírito Santo e também alguns símbolos que são ligados ao Espírito Santo. Que você possa tirar qualquer dúvida que você tenha necessidade, que eu possa ter esclarecido a você e que com a ajuda do Espírito Santo, né, ele venha falar mais ao seu coração. Que você não venha viver e nem estar em nenhum momento longe do Espírito Santo. Ele geme por você, ele intercede por você, ele é seu amigo e ele ama você. Fica com Deus.